estou aqui para ajudar você, corretor de imóveis, a vender muito mais. Fica aqui nesse canal, porque hoje eu vou dar verdadeiramente o pulo do gato referente à apuração de renda dentro das instituições financeiras. Vamos lá. O que acontece? Quando tem as apurações de renda, normalmente as pessoas já pensam: meu Deus, será que tá certo? Será que tá errado? Será que vai dar certo? Será que vai ser apurado dessa forma que eu estou pensando? São muitos pensamentos ali que o corretor de imóveis tem quando dá de cara com o lerite, ou você, correspondente bancário, também vê e observa: meu Deus, será que vai? Então, são tantas informações que passam na nossa cabeça. E quando o cliente fala: então, na verdade, eu sou CLT, mas também tenho renda informal. Aí já vem aqueles pensamentos. E agora, como que eu vou apurar esse cliente? Enfim, são tantos questionamentos que a gente tem quando aborda um cliente e ele fala a condição da renda dele. Quando a gente pensa ali na primeira renda, CLT, a gente pensa assim: ah, tranquilo, é só pegar o holerite e ver ali a renda bruta. Só que não. Ou senão, quando o cliente é empresário, ele é empresário, deve ter um imposto de renda. Aí você se depara: não, eu não tenho um imposto de renda da forma que deveria ser. São tantas informações e eu vou contar tudo para você nesse vídeo de como que a gente consegue se atentar a cada detalhe e, de fato, fazer as coisas acontecerem. Então, vamos começar com o CLT, que é aquela renda mais ali, vamos dizer assim, mais fácil de ser apurada. Porém, temos que ter algumas observações quando pegamos o holerite do cliente. Por exemplo, quando o cliente ele é CLT, tem aquela renda base ali, salário básico, e depois vem as bonificações. Aquelas bonificações, elas precisam ser observadas, porque quando nós vamos lançar no sistema, tanto Caixa Econômica ou banco privado, nós precisamos colocar essas informações com precisão. E tem um detalhe: se caso ele teve uma bonificação ou fez ali uma hora extra naquele dia X, mas depois não fez em outro dia, ou fez num mês e não fez no outro mês, o que seria o ideal? O ideal é pegar os 3 últimos olerites. Mas por que, Vivi, pegar os 3 últimos olerites? Para a gente ver realmente qual é a frequência salarial daquele cliente naquele caso. Por quê? A gente não pode pegar só o salário base. Nós precisamos ir lá embaixo no lerite, onde está escrito salário bruto, e contabilizar. Chega uma época do ano que tem pessoas que recebem ali PLR ou tem outros tipos de bonificações. Essas bonificações também são contabilizadas. Isso pode ser positivo, porque pode ter uma renda maior ali, ou pode ser negativo, porque de repente ele pode sair ali dentro da categoria ou modalidade que ele está buscando, ou se não da taxa de juros. Então, agora a gente já entendeu um pouco mais sobre como é apurada a renda do CLT, e agora a gente vai pensar em quem é renda informal. Quem é renda informal? Aquele cliente que tem a empresa, ou se tem, ou é médico, ou é dentista, ou pode ser qualquer pessoa que vende salgadinho na praça. É uma renda que eles consideram informal, se não tiver o imposto de renda. Grava isso. Qualquer categoria de trabalho que a pessoa não tenha um imposto de renda é considerada uma renda informal. Pois é. Tanto aquelas pessoas que têm um estudo ali e realmente tem uma categoria profissional, como aquela pessoa que está vendendo docinho, brigadeiro, picolé e etc. Então, se não está comprovada, significa que é uma renda informal. Essas rendas informais podem ser acrescentadas sim no cadastro do cliente. Porém, esse cadastro do cliente que vai ser acrescentada essa renda informal, ele tem que ser bem observado. Por quê? Mesmo sendo uma renda informal,
nós precisamos comprovar que ela existe. Sim, parece ser um pouco óbvio, né? Só que tem muitas pessoas que vêm e falam, Vivi, eu tenho renda informal, só que eu não passo na minha conta, eu recebo em dinheiro e depois já vou pagando as contas, os compromissos, compro, faço compra e etc. Então, nós não vamos conseguir comprovar essa renda informal da pessoa. O que ela precisa fazer? Ah, fez as vendas dela, ou fez o atendimento, ou fez o que for. Ela precisa passar pela conta corrente. Sim, precisa ser uma conta corrente. Se ela não passar na conta corrente, esquece. A gente não consegue comprovar essa renda. Existem umas ressalvas em alguns bancos, quando faz uma entrevista, vê a questão do cartão de crédito, essas coisas, para ver se a pessoa paga o cartão de crédito, ela movimenta o cartão de crédito. Só que hoje está muito mais restrito. Se a pessoa não tem como comprovar essa renda informal, ou por extrato, ou por outra movimentação, ela não vai conseguir comprovar essa renda informal. Então, pega a dica aí. Renda informal precisa ter movimentação bancária para comprovação. Não adianta ela só falar que ela tem renda informal, porque senão o sistema ou o gerente não vai acatar a informação. Agora, vamos falar da renda para empresários, ou se não, para esses profissionais liberais que realmente vão declarar o imposto de renda. E naquele imposto de renda vai estar comprovando o rendimento dele aí perante a instituição financeira. Então, ele saiu daquele histórico de renda informal e passou a ser formalizado junto à informação à Receita Federal. Dessa forma, as coisas ficam mais facilitadas. Por que, Vivi? Porque uma vez que a pessoa declara o imposto de renda, a renda dela de fato, nós vamos pegar esses dados, vamos lançar no sistema e esse sistema vai acatar. E, logicamente, nós vamos enviar a cópia do imposto de renda. Porém, tem um detalhe. Tem um banco específico, o Banco X, que ele vai pedir, sim, a movimentação bancária, o imposto de renda, para ver se realmente está compatível. Diferente de outras instituições financeiras, que de repente ali já consegue sentir o comportamento do cliente mediante a movimentação bancária, movimentação que ele tem já internamente com o banco, ou qualquer outro tipo de observação. Referente à renda de empresário, eu também tenho uma dica, um pulo do gato para dar para você, empresário. Caso você tenha empresa, movimente essa empresa, já está ali sendo tributado junto à empresa, você pode pegar a sua declaração de pessoa física e colocar ali na parte de rendimentos não tributáveis. Esse rendimento não tributável, ele vai ser contabilizado também como renda. Então, você não precisa pagar novamente o imposto. Essa observação é muito importante, porque tem contador que ainda está se equivocando. E agora que você, corretor de imóveis, tem essa informação para passar para o cliente, vai ficar muito mais claro. Então, correspondente bancário que está aí em plantão, observa isso. Rendimento não tributável. Principalmente quando chegar o ano que vem e a gente vai precisar estar declarando nossos clientes, porque o Banco X está ficando cada vez mais rigoroso aí nesse requisito. Até um próximo assunto que eu já vou falar agora é sobre isso. Vamos lá. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela tem sim as suas, vamos dizer assim, as suas necessidades ali de comprovação diferenciada. É bem isso mesmo. Então, eles têm um normativo, eles buscam ali seguir a regra. E também tem a questão das entrevistas. Mas o que seria essa entrevista? Aquele cliente que é CLT, tá tudo bem. Mas uma vez que ele vai colocar uma renda informal complementar, por exemplo, eu sou CLT, mas sou TI, né? Eu sou engenheiro da computação e faço alguns serviços nos trabalhos. Olha, eu sou CLT no hospital, mas eu presto serviço também num consultório. Eu tenho chamada renda informal. Ou senão, enfim, são várias situações. O que vai acontecer com esse cliente? Ele vai passar por entrevista na Caixa Econômica Federal para realmente comprovar que ele de fato tem aquela renda.
e se atentar, gente, no detalhe de estar passando e munindo de informações a Caixa Econômica Federal o máximo que vocês puderem, para não ter questões indesejáveis. Porque nós sabemos, nosso correspondente bancário, que colocamos no sistema os dados do cliente, ele vai ser aprovado. Porém, lá, quando estiver na conformidade, depois que ficou conforme, o gerente da Caixa Econômica vai chamá-lo para fazer a entrevista. E a entrevista é fator determinante. Por outro lado, os bancos privados, eles têm essa flexibilidade por conta de saber que o cliente já é correntista, ou ele está abrindo a conta, já está movimentando, ou ele pega um extrato de um outro banco, puxa histórico, eles conseguem comprovar aquela renda, tá? Com menos aí questões necessárias de entrevista. Mas cabe a nós também, correspondentes bancários, corretores de imóveis, verificar se de fato o cliente tem aquela capacidade financeira. Afinal, a gente quer que todo mundo saia feliz da vida e com as chaves nas mãos, né? Então, eu vou passar para vocês um case, uma situação que de fato aconteceu conosco. E o case de cliente que eu vou trazer hoje é o seguinte. Nós estávamos atendendo um cliente recentemente e ele é empresário, tem a empresa dele ali estabilizada, a declaração do imposto de renda estava ok, tudo certinho, sem complicação nenhuma. Só que chegou lá na frente, ele optou, obviamente, né, naquele momento, por fazer pela Caixa Econômica Federal. E ele ficou ali tranquilo, a gente conseguiu aprovar o crédito, validou, fez engenharia. Só que daí chegou na fase de entrevista. Sim. Essa história, né, eu vou passar para vocês só para vocês entenderem. Nesse momento de entrevista, ele foi encaminhado para o setor de PJ. E nesse setor de PJ foi solicitada todas as outras documentações contábeis da empresa. Sim. Olha, isso é muito gerencial. E se faz necessário. O bom que esse cliente, redondinho, porque a gente já tinha observado realmente o perfil dele, ele tinha todos os dados recolhidos, tudo certinho, foi encaminhado e seguiu ali para a contratação do crédito. Por que que eu tô falando isso? Porque se caso o seu cliente faltar com essas informações, realmente o banco ele não vai assinar o contrato, mesmo depois de conforme. E eu estou falando isso para quê? Para que nós não venhamos ter ali situações complicadas com o cliente. Pensa comigo, tudo pronto, corretor feliz da vida, correspondente feliz da vida, e a Caixa Econômica falar: não, nós não vamos assinar seu contrato, porque as informações estão ali um pouco, né, desalinhadas. Então, para nós não termos esse tipo de problema, se atentar a esses detalhes. E um outro caso também que nós tivemos e teve êxito também foi o caso de clientes que tem empresa, é empresário, fez ali a declaração do imposto de renda, tudo compatível, e ele fez pelo banco privado e ele conseguiu mais de um crédito junto ao mesmo banco. Por quê? Porque ele estava totalmente alinhado. Nós temos históricos, às vezes, de situações que a gente precisou de um jogo de cintura ali para conseguir o crédito, mas no final deu tudo certo. Por quê? Porque, na verdade, o cliente às vezes não tinha aquele documento necessário naquele momento da entrevista. Aí a gente conseguiu falar com o contador, conseguiu pegar aquele documento e entregar. Mas por conta, assim, de uma contabilidade que, de repente, cliente, e realmente acontece muito disso, não tem conhecimento de documentos. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês de coração, quando for para a entrevista, estar unidos ali com todas as documentações necessárias. Resumindo, então, o nosso vídeo de hoje sobre apuração de renda. Sim, tem como usar renda formal, renda informal, é para empresário, é para o pessoal que vende bolo delicioso e que às vezes não consegue comprovar. Mas qual que é a dica? Passa o dinheiro na conta corrente. Esse é o pulo do gato. Não tem como fazer sem, ok?
Aí, os clientes que são CLT, se atentar àquelas rendas, aquelas bonificações que estão no Olerite também, que talvez pode desenquadrar ele ali da modalidade que ele pretende estar. E também as questões dos clientes que são empresários, que declaram a sua renda, aproveitar a oportunidade de colocar ali um rendimento não tributável para você não pagar muitos impostos, já que você já recolhe os impostos da sua empresa. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que vocês consigam fechar muitos negócios com essas dicas, porque o que é importante é entender de crédito imobiliário para fechar muito mais negócios. Agora, você que está gostando dos nossos conteúdos, se inscreva no canal. Sim, ative o sininho. Por quê? Porque daí você vai ser sempre informado e notificado sobre os conteúdos que nós estamos passando aqui. Conteúdos esses exclusivos, viu? Porque não é todo mundo que dá realmente essas dicas e orientações assertivas. E eu tô aqui pronta para realmente enriquecer o seu conhecimento com todas essas informações. Então, ative o sininho. Isso, se inscreva no canal, dá um like e encaminha para um colega aí, corretor de imóveis. E até o próximo vídeo.